Olá, bom dia! O AgroBand está no ar para todo o Brasil pela TV Bandeirantes e também através do canal Terra Viva. Hoje vamos falar sobre o cultivo de uma fruta deliciosa em qualquer receita, o figo. E também sobre a polêmica que envolveu a pecuária brasileira nos últimos dias, com o embargo de um navio que transportava bois vivos. E mostrar que os efeitos do Laninha estão aparecendo na produção gaúcha. Já há municípios em situação de emergência em algumas regiões do estado. Não saia daí, que o nosso programa está só começando. Uma fruta que fica uma delícia no doce em calda, na geleia e até na cuca. Aquele pão doce típico do Rio Grande do Sul é o figo. Em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, um dos municípios que mais produz a fruta no estado, a colheita foi bem produtiva. O trabalho aqui é em família. Noêmia e o filho Clóvis são a segunda e terceira gerações cuidando das figueiras na propriedade em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. No verão, época da colheita, a rotina dura até 10 horas por dia. Quero mais 30 anos, pelo menos, fazer esse tipo de serviço, que eu gosto muito. Por isso eu me sinto muito feliz. Cada pé de figo rende, em média, 40 quilos da fruta. Eles cultivam o tipo negrito, que pode ser consumido in natura ou processado para a fabricação de doces. Neste ano, devem ser colhidas 15 toneladas, um aumento de 25% da produção na propriedade em relação ao ano passado. Resultado de cuidados com o pomar em todas as estações. No inverno a gente aduba ela, faz a poda, limpa, roça, e todo um cuidado de pulverização, adubação que tem que ser bem feita para produzir um fruto de qualidade. Os dados mais recentes do IBGE revelam que em 2016 o Brasil tinha uma área de aproximadamente 2.800 hectares de plantações de figueiras, como esta. Mais da metade deles no Rio Grande do Sul. Apesar de ter uma área menor, o estado de São Paulo é o maior produtor da fruta no país. Os produtores paulistas colheram mais de 11 mil toneladas de figo em 2016. Os gaúchos, quase 10 mil toneladas. A fruta também é produzida em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. 5% da produção nacional é destinada à exportação, principalmente para a Europa. Outra é transformada em delícias, como as preparadas por Dona Terezinha. O figo verde que ela colhe na propriedade rural é a base das chimias, do doce de figo cristalizado, em calda e até com chocolate. A gente tem que usar a criatividade, né? Daí a gente pode fazer variedades, biscoito, pão, cucas, né? Várias coisas com o figo verde, né? E ele fica muito gostoso. E agora eu recebo aqui no AgroBand o coordenador de fruticultura da Emater do Rio Grande do Sul, Antônio Conte. Bom dia. Bom dia. Fiquei com água na boca, louca para comer esse doce de figo delicioso aí da nossa reportagem. Onde nós produzimos figo aqui no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem, por município, Planalto é o maior produtor do estado do Rio Grande do Sul e por região o Vale do Caí, quando pega Feliz, Nova Petrópolis, Vale Real, Alto Feliz, então é o maior núcleo produtor. E tem na região de Pelotas, ali em Canguçu, a maior área de cultivo, mas como a produtividade é mais baixa por área, então eles são o terceiro núcleo produtor de figo. E lá é destinado basicamente para o figo de compota, ou o doce de figo, ou o figo em calda, dependendo do nome que cada um dá. O doce que eu digo é a fruta inteira, não é o doce esmagado, digamos, a figada, como a gente figada, conhece. Como a gente conhece, ou para os italianos a marmelada de figo, né? Porque italiano faz marmelada até de marmelo, né? Mas ele faz de uva, até de marmelo, até de marmelo ele faz. O figo para compota, para fazer em calda, ele é colhido num ponto diferente do figo para consumo in natura? Ele é colhido mais ou menos na metade do seu crescimento como fruta. Então ele tem um aroma de figo, ele tem aquela consistência firme do figo, mas ele ainda não desenvolveu nada de açúcares que estão presentes no figo maduro. Então, na compota, ou no figo em calda, o doce tem que ser adicionado via açúcar.
Nos outros, na figada ou no figo rami e tal, já é colhido um figo praticamente maduro, pronto para consumo in natura, e é adicionado açúcar aí de acordo com o desejo ou o público consumidor daquela indústria que se propõe a vender. O figo rami é aquele doce português. É aquele doce português, talvez seja um dos primeiros registros de doce de figo do Rio Grande do Sul. Como é que é feito? Na verdade, ele é colhido praticamente maduro, ele é desidratado, ele perde um pouco de umidade e ele é saturado pela adição do açúcar, e daí ele se conserva e ele é guardado em frasco de compota e depois servido na hora e à vontade de cada um. E eu tenho observado um crescimento na oferta do figo cristalizado. Tem um mercado maior hoje? Sim, tanto o figo cristalizado ou alguns chamam de pasta de figo, o cristalizado ele tem mais quantidade de açúcar. O outro, parecido com pastas de figo, ele é desidratado e também ele é saturado com açúcar. Por que aumentou a produção e o comércio e o consumo dessa fruta? Porque ela não exige praticamente nenhuma embalagem específica. Qualquer sistema de plástico a vácuo ou então, dependendo do grau de desidratação, avulsa. E quando ele é avulso guardado em algum recipiente, ele permite que quem vai consumir se sirva a porção que quiser e guarde o resto, porque ele tem mais estabilidade. Não é como uma compota ou um figo em calda que depois de aberto tem um período para consumir. A própria figada, dependendo do cozimento ou do teor, se não guardar em geladeira, não tem muito tempo, digamos, de prazo de validade. Enquanto que o figo cristalizado ou desidratado e quase caramelizado, esse tem muito mais tempo de gôndola, de prateleira. Vamos falar da nossa safra de agora, que está sendo colhida. A qualidade, nós tivemos o clima ideal neste ano? Excelente. Dias com bastante insolação, noites fresquinhas e soma térmica grande, calor durante o dia, né? Quantidade de água disponível bem dentro do razoável, com exceção da zona sul, lá de Canguçu, que eles tiveram mais seca, né? O figo precisa de muita água e bons cuidados. E amplitude térmica ele gosta? Gosta. Noite fria e dia quente, e quantidade de sol e luz dá doce no figo, né? Então, tudo isso é favorável. Tem algumas espécies de figo, chamado pingo de melga, aquele que tem uma gotinha melada no fruto, quando tu vai colher ele maduro na planta. Muita gente diz, tem que cuidar, porque se ameaçar de chover ou trovejar, ele racha, ele abre, né? Então é um figo que o produtor tem uma dificuldade de colher para a mesa. É mais delicado. Porque ele é delicado, então um ano seco é excelente para produzir esse figo e colher ele. E a quantidade da safra deste ano? Vai ser uma safra maior, menor? Vai ser uma safra de volume bastante grande, acima da média, talvez não tão grande quanto a do ano passado, que foi uma safra excelente, mas acima da média histórica é uma safra cheia, boa. Claro que ainda estamos na metade da safra e depende de conforme o tempo se comportar de agora em diante. Mas qualidade garantida. Qualidade garantida. Aliás, tem uma particularidade com o figo. A principal praga em fruticultura, em geral, nas nossas condições do Rio Grande do Sul, é a mosca da fruta. A anastrefa, ou em alguns lugares no Brasil até tem a mosca do Mediterrâneo, que é o bicho da fruta que a gente diz. O figo, esta fruta tão tenra, tão macia e tão doce, não atrai a mosca. Bicho, não tem a mosca da fruta, não tem esse bicho. Então, o figo, comparado com outros, é a fruta que requer ou usa-se na sua produção uma quantidade muito menor, ínfima, tanto de inseticida como de fungicida para a sua produção. Basicamente, se faz na cultura do figo controle de ferrugem, que é feita com cal da bordaleza, com sulfato de cobre, e não se faz nenhum tratamento para controlar pragas. Claro que não vamos chamar os pássaros de praga. Quem tem um pé ou um pomar doméstico de figo, com a quantidade de pássaros que tem hoje em dia, se ele não madrugar, eles chegam antes, né? Não temos praga praticamente que cause grandes danos. Vamos nós que estamos madrugando aproveitar para comer figo saboroso. Embora então comer figo. Obrigado, Antônio Conte, coordenador de fruticultura da Emater aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, disponha. Os efeitos do Laninha começam a surgir principalmente na metade sul do estado.
e já existem municípios em situação de emergência. Em São Jerônimo, a 2 horas de carro de Porto Alegre, a produção de melancias está bem prejudicada. Mais da metade das frutas foi perdida. Sem água, as melancias não crescem. Muitas que ganham tamanho e peso amarelam e estouram por causa do excesso de sol. São quase 3 meses sem uma boa chuva. A terra está tão seca que nem o adubo consegue penetrar. Nós temos hoje há 3 meses, né? Todo dia olhando para o céu para ver o que vai acontecer. A plantação do Alain fica no interior de São Jerônimo, a aproximadamente 2 horas de Porto Alegre. É um dos municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. É a atuação do fenômeno Laninha, com o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que reduz as chuvas no sul do Brasil. Segundo este meteorologista, esta influência deve se manter até o fim do verão. Além da influência do Laninha, também tem esse ar seco, né, de um padrão normal sobre o sul durante o mês de fevereiro. Então as chuvas serão muito rápidas, mas espera-se a normalização a partir do mês de março. Para o seu Honório, será tarde demais. Esta lavoura de milho foi plantada em outubro do ano passado. Se as condições de chuva fossem normais, essas plantas estariam com o dobro do tamanho e já teriam as espigas, o que não aconteceu por causa da estiagem. E toda a lavoura foi perdida. A gente trabalha, chega na hora e vê isso aí tudo perdido, né? Aí dá uma sensação ruim, cara. A estiagem afeta principalmente a região sul do estado, onde há aproximadamente 1 milhão de hectares de lavouras de soja e milho. Em todo o Rio Grande do Sul, são 6,5 milhões de hectares. A Emater, a empresa de assistência técnica rural, ainda não contabilizou o impacto na safra de grãos. Alguns cultivos que estão mais atrasados podem se recuperar e ter uma produtividade razoável, mas boa parte das lavouras que estão em fase de floração, enchimento de grão, essas já têm perdas irreversíveis. Os produtores precisam remanejar os rebanhos para locais onde tem água, mas a oferta é cada vez menor. No campo também faltam alimentos para os bois. O pasto secou na propriedade do seu Chico e, para garantir a alimentação dos animais, eles foram levados para comer na lavoura de melancias. Eu perdi 2 animais de fome e se eu não chover bem ligeiro, eu não sei que providência eu vou poder tomar para defender esses animais, porque no meu campo não tem mais lugar. Até agora, as perdas são localizadas. Ainda não há uma estimativa de comprometimento geral na safra de grãos do Rio Grande do Sul. A metade norte, onde há o grande volume de soja e milho, tem tido mais chuva. E a metade sul, a maior produção é do arroz, a lavoura irrigada aqui do estado. Nós vamos ver agora como fica a previsão do tempo com a Karine Flores. Tem previsão de chuva para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Não vão ser grandes acumulados, mas essas instabilidades já trazem alívio para produtores de várias regiões do estado que estavam preocupados com a estiagem, com esse período mais seco que o Rio Grande do Sul está vivenciando desde novembro, onde a chuva fica abaixo da média. Na região de Bagé, na campanha, essa chuva deve ser fraca, insuficiente ainda para umedecer o solo tanto quanto os produtores gostariam. Mas a partir da semana que vem já tem previsão aí sim para uma chuva um pouco mais volumosa. Essas instabilidades avançam para o Paraná. Lá a chuva deve ser um pouco mais forte, em torno de 50 milímetros. Mato Grosso do Sul também com bastante chuva por lá. Essa não é uma boa notícia, porque já está chovendo bastante. Isso dificulta o trabalho de campo por lá, porque como tem muita chuva, os caminhões acabam atolando em estradas de terra. Então tem bastante dificuldade através dessa grande quantidade de chuva que segue por lá. Já na região conhecida como Mato Piba, que corresponde aos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, eles estavam com estiagem, teve chuva e agora essas instabilidades diminuem e o trabalho de campo vai ser mais fácil por lá. Uma das principais feiras do país, a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, vai acontecer de 5 a 9 de março em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul. O lançamento foi realizado esta semana em Porto Alegre, reuniu autoridades
e representantes do agronegócio. O tom otimista marcou o lançamento da Expo Direto Cotrijal, que projeta superar a expectativa do ano passado, quando foram comercializados mais de 2 bilhões de reais em equipamentos para a agropecuária. Nós temos convicção e quase certeza que vai superar e pode superar até em 20% o que foi realizado pelas empresas, em cima de todo o cenário. Caiu as taxas de juros, também é importante, isso ajuda muito para quem vai buscar um financiamento. A menos de um mês para o início de uma das maiores feiras do agronegócio do país, todos os estandes para os 511 expositores foram vendidos. E a expectativa é de que circulem mais de 240 mil pessoas pelo evento em Não Me Toque, confirmando a cidade como um importante polo para o setor. O Rio Grande é pródigo em muitos eventos que dignificam e que mostram o valor da produção e o papel que ela tem na economia, na tecnologia, na vida econômica e na produção. E a Expo Direto é um dos grandes símbolos, vamos dizer, da presença e da força e da expressão de todo o nosso campo. Um dos principais destaques da feira é promover o encontro com representantes internacionais para trocar experiências e fechar negócios. Mais de 70 países dos 5 continentes devem estar presentes. Eles dizem, nós temos dólar e precisamos comida, precisamos tecnologia, precisamos maquinário. Então esses países em desenvolvimento, outros países envolvidos, eles vêm em busca desse intercâmbio, em busca da pesquisa, da oportunidade de compra de equipamentos e também de commodities que eles precisam muito de alimentação no país. Além dos equipamentos que atraem os olhares dos visitantes, a feira também vai priorizar a tecnologia de ponta e de precisão, além das pesquisas que devem gerar maior produtividade para o setor. O Agroband vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar de uma polêmica que envolveu a pecuária brasileira nos últimos dias. Já voltamos. Uma medida judicial movimentou a pecuária brasileira. Foi o caso do navio Nada, que ficou retido no Porto de Santos com 25 mil bovinos embarcados vivos com destino à Turquia. O episódio provocou muitas dúvidas sobre como acontecem essas exportações de animais vivos e para localidades tão distantes. Está aqui no Agroband o gerente do programa de carne Angus, Fábio Medeiros. Bom dia, Fábio. Bom dia, Elisemara. Um prazer estar aqui com vocês. É importante dizer que o Fábio é também médico veterinário. Então a gente vai falar sobre essa polêmica envolvendo o embarque de animais vivos. Como é que acontece essa negociação? Por que compradores de tão longe vêm buscar gado vivo aqui? Bom, a prática da exportação de gado vivo é uma prática tomada no mundo inteiro. Se estima cerca de 3 milhões e meio de animais exportados anualmente entre países. O principal país que trabalha com isso é os Estados Unidos, que importam em viagens de trem animais para confinar, especialmente vindos do México e do Canadá. E os países árabes também têm essa prática. São motivos relacionados a mercado, a disponibilidade de animais. No caso dos Estados Unidos, eles terminam muito mais animais do que produzem. Os países árabes importam esses animais para aumentar sua produção e para que eles sejam abatidos e processados dentro dos quesitos religiosos, que são inerentes à cultura muçulmana, assim como faz Israel para animais com a cultura judaica. É uma prática de mercado, é uma prática comum, e que no último ano cresceu em torno de 30% em todo o mundo e tende a continuar crescendo assim nos próximos anos. Paga mais para o criador brasileiro, gaúcho, vender para fora? Com certeza. No momento, o produtor está sendo remunerado de forma diferenciada por esses animais. Enquanto o preço corrente do novilho se fala na faixa dos R$5, esses animais exportados para a Turquia nos últimos meses atingiram R$ 6,50 até R$ 6,80 o quilo vivo civil de negócio para esses animais. Então, são oportunidades comerciais que o pecuarista pode e tem direito de explorar, buscando a rentabilidade e sustentabilidade do seu negócio. E o Angus é uma das raças que tem preferência por esses compradores? Com certeza. Eles têm buscado animais europeus no Brasil, já levam muitos animais zebuínos também.
né? Mas a preferência ultimamente tem sido o animal cruzado com Angus ou com genética europeia e britânica por uma série de razões. Primeiro delas, a docilidade desses animais, que mitiga muito o estresse durante o período de transporte. Segundo, a facilidade que esses animais têm de se adaptar ao sistema de criação que eles vão passar durante a quarentena, durante o transporte, que é um sistema de confinamento. Pelo tipo de animal que são, eles se adaptam melhor e, posteriormente, na terminação no país de destino também, na grande maioria das vezes, esses animais são confinados e o animal cruzado com o europeu e com Angus, ele se adapta muito bem a esse sistema. Quarentena é um período de 21 dias estabelecido na legislação que os animais ficam num quarentenário, que é um sistema de confinamento, onde eles já recebem alimentação nas condições que eles vão receber a bordo dos navios. Perfeito, exatamente. Esse processo de exportação de gado em pé, ele tem uma série de cuidados, porque além, não só pelo bem-estar animal, mas pelo valor desses animais. Um animal que passa por um sofrimento intenso, ele não vai ganhar peso. Então, esses animais, eles são preparados para o embarque durante esse período de quarentena, onde eles são submetidos a exames de saúde, né, a testes de sangue e assim por diante, para garantir que todos os animais que embarcarem estão saudáveis e livres de doenças. São adaptados à dieta que eles vão receber durante o período de viagem nesse quarentenário, para se acostumarem com essa ração que normalmente vem peletizada com alto teor de fibras e com a quantidade certa de proteína, de minerais e assim por diante. E no navio também é fornecido água de forma abundante. Dessalinizada. Né? Dessalinizada por uma questão operacional do navio para transportar esse volume. Os navios trazem dessalinizadores que pegam a água do mar e transformam em água potável, tanto para os animais quanto para a tripulação. Dá para a gente comparar um navio com um sistema de confinamento vertical, numa forma de um edifício? Com certeza. Os navios currais, eles são confinamentos, né? Especialmente dimensionados para que os animais tenham uma condição boa de ventilação, para respirarem, para serem limpos. Esses navios em alto mar são lavados com alguma frequência para evitar acúmulo de fezes. Os dejetos são jogados no mar. Os dejetos são jogados no mar. E os animais que morrem a bordo? Esses animais são processados a bordo para que não fiquem putrefando e causando enfermidades. E qual é o percentual de morte? Eu não tenho esse número, Lizemara, mas o objetivo da operação é levar esses animais saudáveis nas melhores condições possíveis e que chegue a carga inteira. Com quantos quilos eles têm que chegar lá? Esses animais devem chegar na Turquia, por exemplo, com até 300 quilos. Né? Então, eles são levados daqui na faixa dos 250, 280 e hoje, com a qualidade que se tem, com o conhecimento que se tem sobre esse tipo de transporte, muitas vezes, ou na maioria dos casos, esses animais ganham peso, né, durante a viagem, que os importadores têm que cuidar no peso de embarque deles para não exceder as normas turcas de estar levando animais com excesso de peso. 22 dias, em média, dá de viagem daqui dependendo até lá? Do porto, de 15 a 22 para a Turquia. Né? Parece um período prolongado, mas a gente, quando fala em bem-estar animal, a gente tem que entender o conceito sobre a ótica do animal. Né? Entende-se por bem-estar animal, o animal está livre de fome e esses animais estão livres de fome, sendo alimentados e recebendo água de forma abundante e à vontade. Segundo, livre de medo. Ele não tem nada que o estresse dentro do navio porque ele está na companhia de outros bovinos, né? Está num ambiente onde ele foi pré-condicionado, adaptado. Ele tem que ter a liberdade de expressar seus comportamentos, ou seja, levantar, deitar, ruminar, tem espaço para isso? Tem espaço mínimo necessário para isso e a legislação internacional, ela prevê um espaçamento, né, para isso e eles são fiscalizados a cumprir isso. Né? Se o animal não deitar, ele vai ter problemas nas articulações, não é negócio para ninguém que o animal não tenha boas condições. E depois que o navio sai daqui, é toda a responsabilidade do importador. Porém, submetidos às normas de transporte internacional de animais ditadas pela OIE. São normas cumpridas em todos os países signatários para esse tipo de operação, assim como as demais operações de transporte de cargas, de carnes e assim por diante. E a polêmica com a indústria que diz que eles deviam ser abatidos aqui e já serem vendidos em forma de carne? O que a gente acredita, Lizemara, é uma questão de liberdade de mercado. No ano passado, foram exportados pelo Brasil algo em torno de 400 mil animais. Quando a gente compara com a taxa de nascimento de bezerros no Brasil, de em torno de 45 a 48 milhões de animais, a gente vê que isso é apenas 1%.
né? É um volume muito pequeno para trazer impactos significativos para a pecuária nacional e esses animais estão gerando divisas, estão gerando retorno para o país, estão trazendo dólares para a balança comercial e são um negócio interessante para o produtor rural que também tem direito de buscar a melhor oportunidade para a sua produção. Bom, a gente agradece aqui no AgroBand a presença do Fábio Medeiros, médico veterinário, que é o coordenador do programa Carne Angus Certificado, gerente do programa. Obrigada, Fábio, um bom dia. Obrigado, Lisamara. O Sicredi apresentou o balanço de 2017 e as projeções para 2018. No estado, o Sicredi apresentou crescimento de 16% nas suas operações e prevê a abertura de 15 novos pontos de atendimento. Para se ter uma ideia, teve 372 novas vagas de trabalho que foram geradas dentro das nossas cooperativas e, ao mesmo tempo, um ano também muito positivo. 992 milhões de resultado líquido. Além do crescimento regional, a instituição prevê a expansão para cerca de 100 pontos de atendimento na região Norte e Nordeste. Pessoas que viajarem para as praias do Nordeste encontrarão também lá o Sicredi presente, podendo apoiar seu lazer no dia a dia. Por que o Sicredi cresce tão acima do sistema financeiro? É a proximidade com as comunidades. O Sicredi ele não tem apenas produtos e serviços, que é o que os bancos também possuem, né? Mas tem toda uma preocupação com as comunidades, com a responsabilidade social. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página facebook.com/programa AgroBand. Até o nosso próximo encontro. Tchau!